o evangelista está nos ensinando como a gente deve se dirigir a Deus no momento de pedir um milagre, no momento de pedir aquilo que a gente precisa. Então, por trás desse texto, existe uma pedagogia da oração. E eu vou retomar o texto com vocês, para que nós possamos perceber que pedagogia é essa. E se você está precisando de um milagre em sua vida, preste muita atenção, porque esse evangelho de hoje é para você. Então vamos lá, eu vou retomando e na medida que eu for lendo novamente, eu vou deixando claro essa pedagogia que o evangelista está transmitindo para nós. Então o texto começa assim, lembrando que é Lucas 18, inicia no versículo 35. Então diz assim: quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho. Quer dizer, próximo de chegar à cidade. Jericó é uma cidade. Próximo de chegar à entrada da cidade, tinha um cego pelo caminho pedindo esmolas. Ele não podia trabalhar, sobrevivia de esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Aqui vem o primeiro ponto. Jesus Nazareno estava passando por ali. Ora, nesse texto, o cego somos nós que precisamos do milagre. E o que é que ele está dizendo? Jesus estava passando na vida de quem estava precisando do milagre. Então, é isso que está acontecendo agora. Jesus está passando neste momento pela nossa vida que precisamos do milagre. Então, a primeira coisa para pedir o milagre a Jesus é parar, ter consciência de que Ele está aqui e se colocar na presença dEle. A primeira coisa é parar e direcionar o nosso pensamento para Jesus. A nossa atenção deve estar em Jesus. Aquela consciência de que Jesus está aqui, como diz a música, né? Jesus está aqui tão certo como o ar que eu respiro. Então, ter dentro de si essa certeza, esta confiança, Jesus está aqui comigo. Primeira coisa. Aí o texto continua. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ou seja, quando a gente for pedir a Deus um milagre, não deve se reportar a Deus como alguém que está obrigando Deus a realizar o milagre. Não deve se reportar a Deus como alguém que manda em Deus. Não deve se reportar a Deus como alguém que está obrigando Deus a fazer o que a gente quer. A gente deve se reportar a Deus como quem precisa de Deus, como quem necessita dele. E é isso que o cego faz. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Isso significa: Jesus, filho de Davi, eu preciso de você. Eu necessito de você. Então, colocar-se diante de Jesus
como alguém necessitado da sua graça. Jesus, eu preciso deste milagre em minha vida. Tem piedade de mim, Senhor. Vede o meu sofrimento, vede a minha situação. Jesus, eu sozinho ou sozinha não estou podendo resolver isso, eu não vou dar conta. Jesus, eu já cheguei ao limite das minhas forças. Sim, Senhor, eu me coloco diante de vós como alguém pequenino que precisa, Senhor, de vós. Colocar-se como necessitado. E aí ele continua. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado. Dizia, cala a boca, não incomoda. Mas ele gritava mais ainda, filho de Davi, tem piedade de mim. O que isso quer dizer? A gente deve pedir com insistência. Se na primeira vez que você não pedir a Deus, que você pedir a Deus, você não alcançar, não desista de pedir. Continue pedindo com insistência, mas com insistência deve ser assim, com clamor. Dizer, Senhor, eu creio e espero em vós. Senhor, eu sei que vós estás vendo o meu sofrimento. Senhor, eu sei dentro do meu coração que vós não desamparais quem precisa de vós. Eu creio em vós, Senhor, em vós espero. Vinde, Senhor, em socorro à minha necessidade. Pedir com insistência. Depois continua. Jesus parou e mandou que levasse o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou, o que queres que eu faça por ti? Ora, gente, se você está diante de alguém que está cego, o que vocês acham que esse cego vai querer ou vai pedir? Que volte a enxergar. Mas isso é uma coisa óbvia para qualquer um de nós. E imagine para Jesus, que Jesus percorria e conhecia profundamente o coração humano. Quando aquele cego chega diante de Jesus, Jesus já sabe o que ele quer. Jesus já sabe o que ele precisa. Mas ele pergunta para o cego o óbvio. Ele pergunta, o que queres que eu faça por ti? E por que será que Jesus pergunta para ele o óbvio? Por que será que Jesus pergunta para ele o que ele já sabe que o cego precisa? Porque Jesus queria ouvir dos lábios dele. Jesus já sabe o que você precisa, mas ele faz questão de ouvir que você diga. Do mesmo jeito que ele aqui está diante do cego e sabe do que o cego precisa, que é voltar a enxergar, mas pergunta para ele não porque ele não sabe o que o cego precisa, pergunta para ele porque quer ouvir dos lábios dele. Então, se você necessita do milagre, diga para Deus. Fale para Jesus. Não tenha vergonha e diga, Senhor, eu preciso disto. Eu estou necessitado disto, Senhor. Eu vos peço, Senhor, esta graça em minha vida. E é justamente o que o cego faz. Quando Jesus diz, o que queres que eu faça por ti? O cego não questiona porque Jesus o pergunta. O cego imediatamente responde, Senhor,
eu quero enxergar de novo. Eu quero enxergar, Senhor. Ele diz com suas palavras o milagre que ele precisa, o milagre que ele quer alcançar. Diga para Jesus. Fale para Jesus. Ele está aqui, passando pela sua vida, como passou na vida desse cego. E aí, quando Jesus escuta dos lábios dele o milagre que ele precisa, o milagre que ele necessita, Jesus diz para ele: enxerga, pois, de novo, a tua fé te salvou. E aqui tem mais outro elemento muito importante. Se a gente quiser alcançar o milagre que precisa, não pode nos faltar a fé. E o próprio Jesus, nos evangelhos, já expôs que em alguns lugares ele fez mais milagres do que em outros, porque não encontrou naqueles lugares em que ele realizou poucos milagres a fé nas pessoas, dentro das pessoas, a fé que ele precisava para realizar aquele milagre. Então, a fé é um elemento fundamental se a gente quiser alcançar o milagre. E aí o texto já vai encerrando dizendo: no mesmo instante, quando aquele homem cego expôs a sua necessidade com muita fé diante de Jesus, diz assim: no mesmo instante o cego começou a ver de novo. Bem, você pode dizer assim: Frei Júnior, eu acho que eu não tenho essa fé para alcançar o milagre que eu preciso. E eu digo a você, não fique preocupado com isso. Tem uma solução. Primeiro, porque Jesus disse que quem tiver uma fé bem pequenininha, do tamanho do grão de mostarda, poderá remover as montanhas. E também porque a fé é um dom que você pode pedir. Se você sente que está vacilante na fé, você pode dizer a Jesus, antes de fazer o seu pedido: Jesus, a minha fé está tão fraca. Dai-me a fé que eu preciso, Jesus, para alcançar o milagre. Dai-me a fé, Senhor, que eu necessito para alcançar o milagre na minha vida. E aí o texto continua. E aí no mesmo instante o cego começou a ver de novo e seguia Jesus. Porque não tem sentido a gente alcançar o milagre e abandonar Jesus. Todo milagre é um chamado de Jesus para o seguir. Quem recebe o milagre, a partir daquele dia, é chamado a tornar-se discípulo e discípula de Jesus. Entrar no seguimento de Jesus. Não é receber o milagre, resolver o nosso problema. Tá ótimo, Jesus, obrigado, foi muito bom te ver. Estou muito bem, tchau, tchau. Não. Depois que a gente recebe o milagre é um chamado. Quando Deus realiza um milagre na nossa vida, Ele está nos chamando a segui-lo. E diz assim: seguia Jesus glorificando a Deus. Porque depois do milagre, além do seguimento, deve ter o louvor a Deus. O agradecimento. A gente não recebeu o milagre, não soube pedir, a gente deve também saber agradecer e dizer: Senhor, obrigado por esse milagre que eu recebi. E o último verso do texto, versículo 43, diz assim: vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus, porque também todo milagre
é um sinal para alimentar a fé da comunidade. Quem recebe o milagre é chamado a dar o testemunho do seu milagre para a comunidade, para que a comunidade também louve a Deus e aquele milagre seja um sinal que vai fortalecer a fé e a caminhada desta comunidade.